Queres saber como é que podes tornar os teus conteúdos mais efetivos? Como é que no processo de criação já podes ter uma ideia melhor de como fazer com que eles produzam melhores resultados, tenham mais impacto? Pois hoje estás no sítio certo, porque é sobre isso precisamente que vou falar. Olha que coincidência. Já nos vemos. E agora era aquele momento, mais uma vez, em que íamos ouvir. Só um momento. Não, esta não é bonita. Vamos ver esta. Olá, muito boa noite, boa tarde, bom dia. Sejas bem-vindo a mais um episódio do Criador Contente, em que podemos ajudar-te a criar as estratégias perfeitas para a criação dos teus conteúdos fantásticos, maravilhosos. Desde estratégia, como ultrapassar o síndrome do impostor, como escolher o melhor equipamento, como, sei lá, fazer coisas giras que toda a gente vai gostar de ver. Truques, dicas, ferramentas, sugestões, equipamento a cada episódio. Todo um entusiasmo, toda uma loucura, toda uma sensação. E agora, convosco, para vos trazer tudo aquilo que o Criador Contente é, não temos o Fernando Mendes, mas temos o Marco Novo. Uhul! E agora eu caí aqui de paraquedas. Paraquedas, pendurado num drone, era porreiro. Olá, olá, bem-vindo a mais um episódio do Criador Contente. Se não sabes, eu sou o Marco Novo, podes aqui encontrar o meu user em quase todas as redes sociais e desde já agradeço-te fazeres parte de mais uma viagem do Criador Contente, aquele podcast feito para que possas fazer do teu conteúdo algo produtivo e algo que te traga alegria, daí ser contente. Pois bem, neste episódio vamos falar de estratégia de conteúdos, mas antes disso, ou um pouquinho antes disso, recomendo-te, por um lado, a subscrever o canal, seja que estejas a ver puramente podcast ou se estiveres a ver no YouTube, por exemplo, não te esqueças de subscrever, pôr o like, deixar o comentário, deixar uma opinião, deixar uma sugestão, deixar uma dúvida, porque não? Porque não uma dúvida? Se conheces alguém que possa ter interesse neste conteúdo, também estás à vontade para partilhar com eles todo este manancial de conhecimento que pode ser útil. Tens também na descrição do vídeo lista vários equipamentos, várias ferramentas que eu uso. Tens, em algumas delas, quase todas, links afiliados que me vai ajudar a continuar com a minha árdua tarefa de falar sobre conteúdos. Tens, por exemplo, tens o StreamYard, que é a minha ferramenta favorita para a criação de conteúdos. Aliás, é a ferramenta que torna possível gravarmos o Criador Contente. Temos o Opus Clip, que é uma ferramenta que te permite, daqueles conteúdos maiores, fazer pequenas nuggets para depois distribuir nas redes sociais. Tens o Canva, que é conhecido, o InVideo. Temos também, e estas são duas ferramentas ainda recentes, o Stream, que é uma ferramenta que te permite monetizar os teus conteúdos, o que é extremamente interessante. Em breve vou criar conteúdo especificamente sobre o Stream. E temos também o Stampede, que permite, de uma maneira mais fácil, tu criares interação com os teus seguidores no Instagram e também permite nas stories do Facebook, em vez de estar a pedir às pessoas se queres saber mais, vais, link na bio, só tens que acrescentar um hashtag à aplicação e depois pedir às pessoas para que utilizem essa hashtag na aplicação e podem receber, por exemplo, o tutorial, o que é que tu queres entregar às pessoas. Portanto, tens na descrição do vídeo todas essas ferramentas, algumas têm descontos, algumas têm cupons, dá uma vistinha de olhos porque acredito que tens aí coisas interessantes para ti. Também tens a playlist do Criador Contente e tens a playlist de tutoriais do StreamYard. Em breve vamos ter mais tutoriais por aí. Fica atento!
Ok, então hoje vamos falar de. Vamos cá ver, uma música bonita. Esta. Não, esta é muito triste. Esta está boa. Pois então hoje vamos falar de estratégia de conteúdos. Como eu tinha falado no primeiro episódio, os conteúdos são nos dias de hoje uma das melhores, se não a melhor, forma de tu criares, digamos assim, comunidade, de tu criares, eu queria dizer awareness em português, mas notoriedade. Olha, vai ficar notoriedade e se não gostas depois vais ao dicionário ou à Wikipédia e ver qualquer coisa melhor. É contigo. Pois bem, os conteúdos é daquelas ferramentas, digamos assim, que te permitem gerar uma maior proximidade com a tua comunidade. Só um momento, por favor. Vou pedir aqui ao Ambrósio para baixar o volume da música. Ambrósio, música mais baixo, por favor. Tá bom, obrigado, Ambrósio. É a Alexa versão Viana do Castelo, é o Ambrósio. Pois bem, como eu ia dizendo, tu com os conteúdos, e isso de certeza que já aconteceu contigo, aconteceu comigo inclusivamente, que é nós estamos na internet à procura de um conteúdo qualquer sobre um determinado tema, um tutorial, uma comparação, um descritivo, o que seja, em que nós queremos aprender a fazer uma determinada coisa, queremos ver, por exemplo, entre o produto A e o produto B qual é o melhor, para a situação A ou para a situação B qual é o melhor produto. Tudo isto que nós vamos consumir, que nos vai ajudar à tomada de decisão, e não falei compra deliberadamente, porque às vezes não é necessariamente uma compra, mas temos que pensar, e isto é algo que também é importante que sejas deliberado nisso. Aliás, hoje vou falar muito na palavra deliberado, na palavra intenção e um pouquinho na palavra estratégia. Mas é importante que tu sejas deliberado nisso. Que é o que é que eu quero gerar com este conteúdo. O que é que eu quero fazer? É evidente, e isto aconteceu comigo, que podes ter, digamos assim, eu não lhe ia chamar danos, vamos falar de benefícios colaterais daquilo que tu vais alcançar com o conteúdo que fores criando. Por exemplo, a partir do momento que tu crias conteúdo com bastante consistência e recorrência, possivelmente vais desenvolver competências de criador de conteúdo, é que eu já vi isto, e pode ser que um dia mais tarde uma dos teus, digamos assim, uma das tuas fontes de receita, o teu modelo de negócio pode também incluir o conhecimento que tu foste adquirindo em relação à criação de conteúdo. Já chega, vá, pouco barulho. Ambrósio, desliga a música. E então todo este conhecimento um dia mais tarde tu podes monetizar, seja de que forma for. Aquilo que é importante percebermos então é que nós temos que definir claramente o que é que eu quero alcançar com este conteúdo. Quero gerir, quero dar a conhecer a minha marca pessoal, quero vender, quero gerar awareness em relação àquilo que eu estou a vender, quero dar soluções às pessoas, quero gerar confiança. À partida, o conteúdo por si já vai gerar confiança, é evidente, se for um bom conteúdo. Mas também eu não te vou dizer de todo que cries mau conteúdo ou que não sejas sério, digamos assim, na tua abordagem, não tenhas respeito pela tua comunidade na criação de conteúdo. Aliás, é daquelas coisas que eu entendo que tu deves ter desde o início. Eu julgo que já devo ter falado num dos episódios anteriores, não foram tantos como isso. Mas uma das coisas, julgo que não, mas vou falar hoje. Uma das coisas que me deixa, digamos assim, mais satisfeito, contente, em relação aos primeiros conteúdos que eu fiz, é que eu tenho a certeza que, por exemplo, do ponto de vista técnico não era melhor, as câmaras que eu tinha, a luz, o microfone não eram os melhores. Ahm, o meu à vontade em frente à câmara também, certamente, comparando com os dias de hoje, é diferente. Agora, uma coisa para mim era fundamental, era inegociável, era que aquele conteúdo fosse útil para alguém, esperava eu,
e continuo a esperar para muitas pessoas e que efetivamente seja o melhor que eu possa entregar num dado momento. É aquilo que eu, de certa forma, te obrigo a fazer. Eu não te vou obrigar, não te vou obrigar a estar perfeitamente à vontade em frente à câmara. Sei que no princípio dói e eu até gosto destas coisas. Não te vou obrigar a teres um discurso extremamente fluido. Não te vou obrigar a teres as melhores luzes, a teres o melhor microfone, a teres a melhor câmara. Isso, quanto a mim, não é prioritário, não é crítico. Agora, sim, estarei extremamente atento, vigilante até, em relação à qualidade do conteúdo que queiras entregar. Ok? Que não seja tretas de gurus que tu vais estar a dizer o mesmo que outros gurus só porque ouviste e soa bem e há muita gente que vai bater palmas. Também não quero que estejas a ler scripts feitos pelo chat GPT, apesar de que aceito, até porque eu também o faço, que uso o chat GPT para a criação dos teus conteúdos, é uma boa ferramenta, ok? No futuro vou falar também de ferramentas de inteligência artificial para te ajudar nesta jornada da criação de conteúdo. Agora, quero acreditar que, por exemplo, neste momento, tens poucas dúvidas que o que eu te estou a dizer vem tudo aqui do meu coco e não estou aqui a ler um script feito pelo chat GPT porque acho que se nota e não faz sentido quanto a mim. Daí ser importante tu teres esta consciência. Hoje quero entregar um conteúdo que seja útil para a minha comunidade, que me ajude, digamos assim, a alcançar o objetivo que eu quero. E também há aqui outra coisa que eu quero que tu penses, porque é importante. E foi um dos erros que eu cometi, se não foi o maior, foi dos maiores, que foi não ter claro o que é que eu queria vender. E ao dizer-te isto, eu não te estou a dizer necessariamente que tu tens que hoje começar já a vender. Não, hoje vou começar aqui a vender o meu curso para hipnotizador de estátuas de jardim ou como pintar os dálmatas de Loiça que há na rua, etc. Aquilo que eu quero que tu tenhas em mente na estruturação, digamos assim, na criação do teu mapa de percurso, e não disse roadmap, aquilo que eu quero que tu entendas é que não deves começar sem ter em mente o que é que tu queres alcançar. Explicando. Vamos imaginar que tu tens como objetivo começar a dar formação. Aquilo que tu deves começar a fazer é criar comunidade, criar confiança, criar conhecimento, começar a fazer de ti uma referência, digamos assim, nessa área, na área de conhecimento em que tu queres começar a dar formação e começar a fazer com que as pessoas fiquem curiosas em relação a ti. Aliás, eu já expliquei nisto no episódio do combate ao síndrome de impostor, como é que tu podes começar paulatinamente a tua criação de conteúdo. Se não viste, puxa aí um episódio atrás, possivelmente. Mas deves começar a criar esta lógica. E depois, também, uma das coisas que é importante fazer nos teus conteúdos é uma chamada para a ação. E a chamada para a ação não tem que ser necessariamente vou-te vender já um curso, vou-te vender, etc. Aquilo que tu podes fazer nesse início, e estou a falar aqui neste exemplo em específico, mas podes depois adaptar à tua realidade. Se queres saber mais, deixas ficar um e-mail, deixas ficar um link, deixas ficar qualquer coisa, um QR Code, deixas ficar qualquer coisa em que, se alguém eventualmente tiver interesse, seja fácil entrar em contato contigo, ok? Agora, é muito importante, fazer essa chamada para a ação e dois, teres um meio fácil das pessoas entrarem em contato contigo. Porquê? Porque repara, pode ser que de todas as pessoas que te vão ver, nem todas estão preparadas ou para te comprar ou para contratar os teus serviços, para o que seja. Mas pode ser que de todas essas haja uma, duas, não interessa, que tenham interesse em conversar mais contigo. E se tu não tens
este mecanismo, digamos assim, esta dinâmica criada, e recomendar-te, se calhar, assim como eu estou a fazer, no princípio e no fim, fazeres este CTA. Se não tens esta lógica, digamos assim, se não tens esta mecânica criada, possivelmente vais estar desde logo a perder eh, clientes, ok? Outra coisa muito interessante em relação aos conteúdos e à criação de conteúdos, e eu falo também por mim, porque é esta a percepção que eu tenho e foi isto que foi acontecendo comigo. Pelo facto de nós estarmos, e em breve vou falar também nisto da consistência, porque é muito importante. Pelo facto de nós estarmos a criar conteúdos com alguma consistência, aquilo que vai certamente acontecer é que as pessoas vão-te começar a dar dicas ou dar-te, digamos assim, sugestões, feedback em relação a outros conteúdos que possam ter interesse. E quando estamos a falar de conteúdos de interesse, também estamos a falar, com certeza, de produtos, serviços que tu possas também prestar a essa tua comunidade. Ou seja, se estás a falar sobre um determinado produto e as pessoas dizem, eu não sei como é que se faz isto, etc., como é que se troca uma peça, como é que se põe a máquina a trabalhar, etc, etc, etc. Podes ter também a ideia, ora bem, ou por exemplo, vamos imaginar que tu estás a vender o X-Ato A, e para quem está a ouvir só, estou com o X-Ato na mão, e alguém pergunta, eu quero que tu me expliques como é que se usa aquele X-Ato B, que por acaso até tu nem tens à venda, por exemplo. Pode ser, este é um exemplo muito simplista, mas creio que tu que consigo passar a ideia. Espero eu, por favor, acredita em mim. Porque isto é que é tu, com o passar do tempo, aliás, eu este ano numa num livro que eu já participo desde, esta foi a quarta participação, falo precisamente da importância de usarmos os canais digitais, redes sociais, etc., como também uma fonte de feedback por parte dos nossos clientes, potenciais clientes, comunidade, etc., porque muitas vezes, e também é isto que tens que perceber, há centenas de pessoas que podem ver o teu conteúdo, mas nem todas vão falar. Agora, quase nenhumas. Agora, aquilo que algumas delas, por poucas que sejam, te vão dar, pode ser a dúvida de muita gente, pode ser uma questão que seja transversal a muitas pessoas. Daí, o facto de tu responderes a essa dúvida em concreto, pode estar a resolver a dúvida de muita gente. Estás a criar confiança e isto é importante. Agora vamos imaginar que não te chega e não deve chegar-te que a tua única fonte de feedback seja a tua comunidade. E, por exemplo, no início vais ter mais dificuldade em relação a isso, uma vez que não tens comunidade criada e se estás a começar, mesmo que tenhas comunidade, a tua comunidade será eminentemente mais silenciosa e tu precisas então de ter ideias de conteúdo, porque não vais ver sem elas e precisas de ter o qual mais ajustadas, digamos assim, ao mercado estiver, melhor. E então o que é que tu podes fazer? Tu podes ir aos teus concorrentes e também vou ter que começar a anotar todas, todos os episódios que eu vou fazer a seguir. Muito em breve, possivelmente, também vou fazer um episódio sobre a questão da concorrência, porque tem toda uma dinâmica interessante e que é importante explorar até para tu perceberes como é que podes aqui criar o teu conteúdo tendo em conta a concorrência, ok? Aliás, eu falei no episódio anterior, creio eu, que um dos objetivos de estar de olho na concorrência é precisamente nós percebemos o que é que eles estão a fazer. Não sei se foi aqui, mas em breve vou falar nisso, o que é concorrência, que tipos de concorrência é que tens, etc. Mas o que é que eu quero que tu faças é que vás àquilo que potencialmente pode ser a tua concorrência ou, e nós no marketing chamamos a isto os comparadores, que são aqueles produtos, aqueles serviços que o meu cliente-alvo também poderia utilizar. Ah! E falei de cliente-alvo.
E acho que ainda não tinha falado de cliente-alvo até agora. Meu Deus. Vamos então. Ai, que informação dramática. Tu deves, efetivamente, definir teu cliente-alvo. Porquê? Porque isso vai-te permitir ter uma ideia mais concreta das pessoas para quem estás a falar. Ok? Por exemplo, não é por acaso que eu estou a falar aqui tu a tu. Porquê? Porque se tu não te identificas, e isto eu também sou extremamente claro em relação a isso, se tu não te identificas com o tu, possivelmente estás no podcast errado. Se tu não te identificas com este jeito assim, descontraído, etc., aquilo que eu te ia recomendar era o seguinte. Hasta la vista, baby. esta foi boa. Ou seja, eu sou. E é isso também, esse exercício tens que fazer de desprendimento, porque às vezes nós temos um bocadinho de medo de dizer, ai não, eu não quero deixar ninguém de fora, quero ser muito abrangente, não posso dizer que não vou ter o cliente A ou o cliente B. Eu percebo, mas repara, tendo em conta todas as alminhas que andam à superfície da Terra, tu não precisas de ter todas elas como teus clientes, até porque nunca vais ter, até porque seria uma grande dor de cabeça ter tantos clientes e por vezes ter só uma pequena fatia, uma migalhinha pequenina, é suficiente para tu teres um negócio rentável, simpático e que te faça feliz, ok? Então, aquilo que eu te ia recomendar é definir, digamos assim, um cliente tipo, a quem chamamos personas do teu negócio. Sendo que não tem que ser necessariamente só um, ou seja, tu podes ter dentro daquele abanico, leque de possibilidades de clientes, podes ter pessoas diferentes, ok? Podes ter mais de 40 anos, podes ter homens solteiros de 20, podes ter aqui um diferente leque, digamos assim, de possibilidades. Agora, aquilo que eu te recomendaria era até um máximo, para começar, de 2, 3, e depois podes acrescentar, podes ajustar, porque isto vai acontecer também. Com o tempo vais ter que ajustar a tua persona, vais ter que lhe dar ali umas afinaçõezinhas. Agora, tens que perceber, porque vai ser importante, por exemplo, o tipo de linguagem que tu vais usar nos teus conteúdos, o tipo de problemas que tu vais querer resolver com os teus conteúdos, onde vais querer distribuir os teus conteúdos, que tipo de conteúdos vais querer fazer, sendo que, e aqui temos, digamos assim, um mix, por chamar-lhe assim, temos aqui duas lógicas que temos que entender. Primeira é que tipo de conteúdos é que o teu público está mais disponível para consumir, tendo em conta também muitas vezes em que plataformas estão, etc. E por outro lado também o tipo de conteúdo em que tu te sentes mais confortável. Porque, por exemplo, se tu entendes que o teu público está maioritariamente numa rede social de vídeo e tu tens alguma dificuldade com o vídeo, eventualmente vais ter que arranjar aqui um truque, ou então vais ter que te sacrificar pela humanidade e vais ter que fazer vídeo. Mas podes, por exemplo, contratar alguém para fazer os vídeos por ti, etc, etc. Apesar de que eu recomendo, até por uma questão de orçamento, para não começar já a ter uma carga, digamos assim, de custos muito grande, recomendo que sejas tu a fazer as coisas. Por um lado, a questão orçamental é importante, mas por outro, e quanto a mim, ainda mais importante ainda, apesar que o orçamento por si só é muito importante, mas por uma questão de criar confiança, criar empatia, gerar laços com a tua comunidade, que sejas tu a pessoa que vai dar a cara nos teus conteúdos, ou vai dar a voz, ou a cara e a voz, dependendo, ok? Daí tu ser importante tu então criares os teus conteúdos, entenderes muito bem quais são os problemas dos teus clientes, de que forma é que os podes ajudar, de que forma também é que eles estão habituados, por exemplo, a interagir, ok?
quais são as suas dores? E isto tudo para voltar àquela questão da concorrência, que eu há bocado perdi-me, peço desculpa. Peço desculpa porque às vezes isto acontece. É a idade a falar. Peço mesmo muita desculpa, não volta a acontecer. E então, aquilo que eu te recomendaria fazer, isto pode ser numa perspectiva da criação de conteúdo e de negócio, porque elas andam as duas aí. Meus amigos, elas estão as duas aí ligadinhas uma com a outra. Aquilo que tu podes fazer é aquele trabalho de espias, em que tu podes. Agora, vais para que isso é que se faz? Tu podes estar dentro dos sites, em sites de reviews. Isto já acabou. Deixa por outra vez. Em todos aqueles lugares onde tenhas opiniões e reviews e whatever, podes estar a ver onde é que tu podes ter espaço. Explicando. Vamos imaginar, tu queres escrever um livro sobre uma determinada área. O que é que podes fazer? Vais à Amazon, por exemplo, ver as opiniões que as pessoas têm sobre determinados livros sobre essa mesma área. E podes ver que, gostei muito da mas falta falar sobre isto. E se tu vês que isto é recorrente, ou seja, se tu entendes que não se está a falar sobre um determinado assunto, um determinado tópico dessa área e que é relevante para a comunidade, porque se o estão a pedir é porque é relevante, podes ser tu a fonte dessa informação. Podes também ir ao Booking, TripAdvisor, whatever. No Google Maps, tu podes encontrar imensas plataformas onde podes ter uma ideia do que é que a tua concorrência está a fazer bem, e isso podes, como eu já havia dito antes, noutros episódios, podes replicar, adaptando a ti, mas podes replicar, e quando percebes que há ali uma necessidade não atendida, quando há alguma deficiência, digamos assim, numa determinada situação, tu podes ser a fonte provedora dessa solução e isso vai-te fazer diferenciar, digamos assim, da tua concorrência. Ou seja, tu podes também perceber que tipo de conteúdo é que está a faltar para seres tu a fonte desse conteúdo, ou seja, e isto é importante para perceber, porque é muito melhor, é mais fácil para tu ganhares o teu espaço enquanto criador de conteúdo se estiveres a cobrir uma necessidade que não está atendida do que se estiveres a cobrir algo que já, ok, tem muitas procuras, é, perdão, é tendência, etc. Mas se há muita gente a falar sobre isso, e se essa gente já está há mais tempo no mercado do que tu, possivelmente vai ser mais difícil para ti cobrir essa necessidade. Por isso, é muito importante tu teres esta consciência de vou ver a minha concorrência, vou ver o que é que eles fazem bem, dá para me inspirar mais uma vez, mas sobretudo vou ver o que é que eles não estão a atender, que tipo de questões, que tipo de perguntas. E, por exemplo, se fores ao YouTube, também tens lá, muitas vezes, nos comentários, quando é que vais fazer um conteúdo sobre o assunto X, Y ou Z, isto pode ser uma oportunidade para ti, ok? Por outro lado, também é importante distribuir. E é daquelas coisas que dá trabalho. E é fundamental, porque nós geralmente temos aqui 3, 4 passos quando falamos de conteúdo: a planificação, idealização, a produção e depois temos a distribuição. Depois temos a parte da avaliação, mas neste caso vamos nos focar mais na parte da distribuição, que é aqui onde nós falhamos muitas das vezes. Eu, pecador, me confesso. Porquê? Porque criamos o conteúdo e muitas das vezes publicamos apenas num sítio e não damos a saber, por exemplo. E o que é certo é que provavelmente estamos presentes em todas as outras redes e não damos a conhecer às pessoas nas outras redes, que seja por um teaserzinho que possamos criar. Não damos a conhecer às pessoas esse conteúdo, não temos uma newsletter para divulgar esse conteúdo, etc, etc, etc. E aquele conteúdo que até pode possivelmente ser útil,
que pode ser relevante para a nossa comunidade fica um bocado escondido, digamos assim, dos olhares atentos da comunidade, porque nós não lhe demos o devido valor, ok? E para isto, também podes pensar na questão, e vamos falar nisso, esta também é outra promessa que deixei falar da parte das entrevistas, porque é muito importante para a questão da marca pessoal, para a questão de criar comunidade, de ganhar tração mais rápido, e uma das vantagens que tem o facto de tu trazeres convidados para os teus conteúdos é que, idealmente, digamos assim, isto nem sempre acontece, é outra das coisas que eu te vou explicar, detectar, digamos assim, na escolha dos teus convidados. Uma das coisas que pode ser útil é que os teus convidados vão difundir junto da rede deles o teu conteúdo também, porque tu convidaste-os, e então a partir daí vamos ter essas pessoas a divulgar o nosso conteúdo e, idealmente, depois as tuas comunidades vão ver, que interessante, deixa ver mais coisas sobre esta pessoa e depois, possivelmente, pode ser uma boa forma de tu fazeres crescer a tua comunidade e dás a conhecer o teu conteúdo, o que é extremamente importante. Felizmente comigo até resultou bastante bem. Para terminar, há aqui uma das coisas que eu quero que tu penses, e esta parte também é muito fundamental. Muito fundamental. É um bocado redundante. Onde é que está? Então, aquilo que eu quero que tu penses é como é que tu vais planear o teu conteúdo, tendo em conta a consistência, a sustentabilidade, a possibilidade que tu deves dar alguma abertura, porque isto às vezes, quando falamos demasiado em estratégia, nós ficamos muito presos àquilo que, digamos assim, que idealizamos, que estrategizamos e dá-nos pouca abertura para fazer ajustes e, por outro lado, também nos dá pouca abertura para abraçar oportunidades que possam aparecer. Portanto, recomendo-te que planeies o teu conteúdo. Vamos pensar que tu podes, por exemplo, planear o teu conteúdo e tens várias ferramentas que te permitem fazer isso. Tens, por exemplo, o Google Trends, tens o próprio Google, tens a questão da sazonalidade, o chat GPT também te pode ajudar a fazer esse tipo de planificação. A tua experiência também te pode ajudar. E aquilo que tens que pensar é quão mais antecipadamente, de certa forma, tu possas ter esta ideia, possivelmente mais fácil te pode fazer o percurso. Vamos imaginar que tu percebes que regressa às aulas, por exemplo. Sabes que o Natal são épocas que nós sabemos que vão acontecer, que vai acontecer um determinado tipo de coisas e nós podemos, desde logo, começar a planear o conteúdo de maneira a que, quando chegue essa necessidade, digamos assim, quando o público começa a procurar, haja essa vontade, digamos assim, de consumir esse conteúdo, tu já o tens pronto, já o estás a entregar, ok? A questão do planeamento pode ser muito importante porque te ajuda a, por um lado, atender mais depressa às necessidades e depois há aqui uma coisa que acontece comigo, e eu não quero que aconteça contigo. O facto de nós planearmos o conteúdo vai nos ajudar, muitas das vezes, a fugir do stress que é nós estarmos a criar conteúdo em cima do acontecimento. Eu hoje não tenho nada, não planeei nada, hoje não tenho nada para publicar no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, etc, etc. Bom, por um lado, não é obrigatório publicar todos os dias, ok? Não vai morrer nenhum panda na China se tu não publicares todos os dias. No entanto, é importante que tu tenhas esta planificação. É importante, por exemplo, tu cries o conteúdo antecipadamente, ok? Por exemplo, é o que eu estou a fazer em relação a este podcast. Eu estou a gravar, digamos assim, em pacotes, que é para depois ter o conteúdo preparado para ir distribuindo paulatinamente, ok? Isto, quanto mais não seja, até por uma questão de paz de espírito, isto também é importante, ok? Não é por acaso que é o criador contente, não é o criador estressado. Daí é muito importante também tenhas esta planificação. No entanto, e outra coisa que eu também quero que penses em relação
à planificação é a sustentabilidade. É que tu pensares, num prazo de 6 meses, num prazo de 1 ano, quantas publicações X, Y, Z, quantos episódios de podcast, quantos streamings eu consigo fazer, quantas publicações para o Instagram, etc. Quantos vídeos para o TikTok é que eu consigo fazer, ok? Por exemplo, eu posso pensar, olha, eu todas as semanas tenho a sexta-feira à tarde livre, tenho a quinta-feira de manhã livre, dá para eu gravar X episódios, depois é algo também com o tempo vais descobrindo melhor, que é por um vídeo de 20 segundos, ou seja o que for, eu preciso de X tempo. Para um episódio de 30 minutos de podcast, eu preciso de X tempo, ok? E depois, é evidente, depois com o tempo, possivelmente vais fazer as coisas em menos tempo, ou vais fazer mais coisas em menos tempo, não interessa. Ou vais fazer mais coisas no mesmo tempo, whatever. Aquilo que é importante que tu percebas é que isto não é um sprint, ok? É uma maratona longa, muito longa. Daí ser importante que tu tenhas bem definido quanto conteúdo é que consegues criar para depois conseguir, ao longo do tempo, distribuí-lo e fazer com que seja algo fluido, digamos assim, não que te aconteça como muitas vezes, de certeza que também viste isto, que são pessoas que estão ali 1, 2 semanas, publicam a toda a hora, tu já nem podes ver publicações dessas pessoas e depois, de repente, esfumaram-se. Deixa eu ver se tenho aqui um som engraçado. Deixa eu ver. Olha, não tenho. Era ter aqui uma explosão. Oh my God! Daí ser importante fazeres isto. Planeia e pensa. Quantas explicações é que, por exemplo, eu preciso? Quanto tempo é que eu demoro a fazê-las? Quanto tempo é que eu demoro a prepará-las? E fazer com que seja sustentável o teu processo de criação e distribuição de conteúdo para que depois tenhas essa dinâmica. Até porque se tu, e isto é uma coisa que é normal, se a criação de conteúdo for um stress para ti, uma dificuldade, algo que te chateie, que te cause desconforto, o mais provável é que tu deixes de o fazer, ok? Daí ser importante também teres esta lógica. E por outro lado, também estar sempre atento a tudo o que pode acontecer. Por exemplo, eu quando comecei a criar conteúdo, eu gostei do vídeo, confesso que sim, mas eu estava a pensar em gravar pequenos nuggets de vídeo, falar ali umas 2 dicas e ponto. De repente apareceu-me o live streaming e se eu pensasse, não, vou fazer só vídeos curtos, etc., eu não ia abraçar este live streaming e hoje é a minha principal fonte de receitas, tem a ver com live streaming. Por isso, também é muito importante tu teres esta flexibilidade, este entender que, até porque as coisas estão sempre a trazer novidades, há sempre uma nova tecnologia, um novo formato, um novo conceito que tu tens que olhar sempre para ele, e é daquelas coisas que eu te recomendo. Apesar de estares focado, digamos assim, num determinado formato, num determinado público, guarda sempre algum tempo para a novidade e guarda sempre alguma flexibilidade mental para tentar perceber como é que isso funciona, como é que isso te pode ajudar. Ok? Era isto que eu tinha hoje para ti. Foi longo. Espero que te seja útil. Não te esqueças, se tiveres alguma dúvida, alguma questão, deixa ficar nos comentários. Se quiseres sugerir algum tema, deixa ficar nos comentários para que eu te possa ajudar. Ok, deixa eu ver esta música é bonita. E então, este foi mais um episódio do Criador Contente. Agradeço imenso o tempo que dispensaste para me ascoitar ou visualimentalizar. Não te esqueças de subscrever o canal, não te esqueças de deixar o teu review. Diz-me se gostaste, recomenda aos teus familiares. Pode ser a qualquer hora do dia ou um episódio depois de cada refeição.
tens na descrição do podcast várias ferramentas que podem ser úteis para ti, inclusivamente listas de equipamento para a criação de conteúdos que tive todo o gosto em reunir e partilhar contigo. Os links são afiliados, portanto, se comprares a partir dos links, eu vou receber uma comissão que me vai ajudar a continuar o meu trabalho. E para ti não fica mais caro, inclusivamente em alguns desses links até tens ofertas especiais, porque vais, como se costuma dizer cá em cima, da minha parte. Foi um gosto ter-te contigo a assistir a mais um episódio do Criador Contente, provavelmente o melhor podcast da minha rua. Não, é garantidamente, garantidamente o melhor podcast da minha rua. Até um próximo episódio e boas criações!